A nova lei prevê indenização por abono afetivo de crianças e adolescentes e altera o estatuto, da criança e do adolescente para incluir a assistência afetiva e dever dos pais. Essa assistência afetiva inclui o contato regular, orientação sobre escolhas e apoio em momentos difíceis. A lei que reconhece o abandono afetivo de criança e adolescente como um ato ilícito civil foi sancionada pela Presidência da República na semana passada. O ato ilícito pode ser punido com indenização. E para falar sobre esse assunto, do abandono afetivo, nós entrevistamos a Glenda Gondim, que é advogada, doutora pela Universidade Federal do Paraná, sobre a nova lei do abandono. Seja muito bem-vinda ao Jornal Paraná Agora, primeira edição. Um ótimo dia para a senhora. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Glenda, para começar a nossa entrevista, a gente queria que você falasse um pouquinho, o que motivou a criação dessa lei, sobre a indenização por abandono afetivo. Perfeito. Bom, quando a gente fala em abandono afetivo, a gente já teve indenizações sobre, mas sempre ficava, mas o que é abandono afetivo, Até que ponto que eu posso considerar como abandono, quando que efetivamente vou considerar que um pai, uma mãe abandonou o seu filho. E aí a gente começa a discutir casos, por exemplo, que nunca conversou com a criança já é maior, já tem ali seu desenvolvimento, às vezes pais que não conhecem os seus netos. E aí aqueles casos mais graves eram considerados como abandono. E os demais que ficavam numa zona gris, vamos dizer assim, ou seja, algumas pessoas interpretavam como abandono, outras não, e aí tinham indenizações que os juízes concediam e às vezes não. Então dependia muito da subjetividade, do que é abandono. Então a lei vem trazer um pouco mais de critérios objetivos para a gente conseguir entender o que é abandono, Quando que um pai, uma mãe está abandonando o seu filho, Quando que os genitores, eles não convivem, não prestam assistência afetiva. A assistência material é a pensão. Às vezes a pessoa olha e fala assim, paguei a pensão, tá bom. Não, eu preciso estar presente, Eu preciso ter esta presença, este cuidado, este olhar para a criança. E quais são os principais pontos que essa lei altera, para definir o que é caracterizado como o abandono afetivo? Bom, o abandono afetivo hoje, ele está relacionado com essa assistência afetiva. O que seria isso? Seria o cuidado, o olhar, a presença física também estar prevista, mas não é só a presença física, é estar presente para auxiliar, por exemplo, nas decisões de escola, nas decisões profissionais, no que essa criança vai se desenvolver. Sabe aquela coisa de estar presente para fazer uma tarefa? É isso, é o estar presente para fazer uma tarefa, é o estar presente para responder uma dúvida, é o estar presente numa ligação. Esse estar presente não é a presença necessariamente física, é atender uma ligação e dizer, olha, talvez esta não seja a melhor solução. Uma briga que tem, às vezes, da criança com um colega, com o melhor amigo, que a gente sabe que às vezes pode acontecer. Como desenvolver, como auxiliar. A gente trabalha hoje, e é importante pontuar isso, com a psique. A gente sabe que os traumas psicológicos, eles vão estar presentes depois na vida adulta dessa criança. Então, a gente precisa também cuidar da psique. O abandono afetivo, portanto, ele está dentro disso. E aí, os critérios que a lei colocou são relacionados a isso. Então, não é simplesmente não estar, é simplesmente não auxiliar. Porque, às vezes, eventualmente, a vida leva, às vezes, o pai, a mãe não estarem presentes fisicamente por mudanças de local, não quer levar a criança porque ela já tem ali uma convivência, mas está presente, ligar, falar, Hoje a gente tem uma série de recursos que permitem isso. Então, está dentro dessa ideia, esse estar presente. E Glenda, você falou um pouquinho, dessa questão do abandono, Quais são as provas necessárias para comprovar esse abandono afetivo mesmo em juízo? Veja, a gente tem aqui dois caminhos que eu acho que são bem importantes pontuar. O primeiro caminho é, será que já está definido por uma decisão judicial quais são os dias, por exemplo, de convivência? Quando que é a convivência? Olha, tem que conviver a cada 15 dias, Finais de semana alternados normalmente. Se isso já estiver definido, fica mais fácil de provar quando, por exemplo, não existe esta convivência. O pai ou a mãe não vai
visitar o filho, não faz a convivência necessária. Então aqui a gente diz que é mais fácil porque eu já tenho uma definição prévia. Quando eu não tenho a definição prévia, é aquela ligação, aquela tentativa, por exemplo, e aqui, né, a gente normalmente coloca a mãe, porque normalmente a mãe fica mais tempo com o filho, mas isso não é regra, é maioria, né? Não é a regra única que existe. Então, quando a gente fala, por exemplo, nessa mãe, que ela tenta fazer com que o pai esteja presente, então liga, porque não tem data específica, e pede, olha, o seu filho hoje pediu por você, hoje o seu filho pediu para estar junto, aqui são as provas. O que a gente sempre pede? Para ter provas escritas, né? Só uma ligação é mais difícil, mas uma prova escrita, uma mensagem, um e-mail encaminhado, isso facilita na hora da comprovação. Uhum. E que tipo de indenização que pode ser concedida? É financeira, medida de reparação moral, as penas, né? Veja, a responsabilidade civil, ela trabalha com esse ilícito civil. A indenização do dano moral ele é bastante variável. Então, a gente já teve, por exemplo, o primeiro caso de abandono afetivo, o STJ condenou em R$200 mil. Mas essa indenização não é indenização normal. Os valores, eles variam entre 5, 10 mil reais, dependendo do tipo do abandono. Como assim o tipo do abandono? Uhum. O tempo do abandono, a gravidade que isso teve aqui do impacto na pessoa, as características, porque assim... Que tipo de abandono? Por que aconteceu o abandono? Às vezes o pai não consegue ver o filho porque a mãe não está deixando. Às vezes o pai não consegue ver o filho porque está morando em outra cidade, porque teve que viajar, teve que morar em outra cidade, até para poder dar assistência material. Então, tudo isso tem que ser analisado. E aí... há uma subjetividade grande ainda na indenização, tá? O valor da indenização, ele depende desses fatores. A gravidade e a extensão do dano, depende da capacidade econômica daquele que foi o infrator, porque ele tem um caráter punitivo pedagógico, então eu não posso condenar uma pessoa que ganha 100 mil reais a pagar R$1.000, porque o impacto é diferente para ele. Mas uma pessoa que ganha R$1.000, não vai conseguir pagar, né, os R$1.000 com a facilidade que seria do exemplo anterior. Então, tudo isso é analisado para a indenização. Então, o valor da indenização, ele ainda é um valor que tem essa subjetividade. E como que funciona, né? Essa lei, ela também só se aplica a pai ou mãe ou também atinge outros responsáveis legais, outros tutores, por exemplo? Ela vai atingir aquele que tem a guarda e que deveria ter o convívio. Então, a gente fala normalmente em pais e mães, genitores, porque são eles que têm essa obrigação, essa obrigatoriedade. Mas vamos imaginar que essa criança, ela já não tem mais o pai e a mãe presentes, faleceram, né? E aí a guarda está com os avós. E de repente acontece ali uma dissolução do casamento, da união estável desses avós, aí serão os avós. Então é sempre quem tem a guarda, quem tem a responsabilidade pela criação. A ideia da legislação é a seguinte, olha, você não é responsável só pelo pagamento, pelo material, você é responsável também pelo desenvolvimento moral, existencial dessa criança. É importante, né? E você acredita, né, que essa lei equilibra, né, o direito da criança ao afeto trazendo, né, um benefício? É lógico que a lei ela não força, né, esse cuidado, essa atenção que deveria vir por parte dos tutores, mas você acredita que isso garanta às crianças, né, um pouco mais de amparo, até mesmo psicológico? Acredito que emocional? Sim. Acredito que sim, veja, porque a gente tem uma frase que a ministra Nancy Andrighi do STJ fala, e eu gosto muito dela, que ninguém é obrigado a amar, mas há a obrigação ao respeito, ao cuidado. É esse dever de cuidado que a legislação traz. Então, a gente tem isso, hoje a gente sabe que é necessário que o pai, que a mãe estejam presentes, porque isso tem um impacto na formação dessa criança, em traumas que podem, inclusive, impactar no relacionamento dessa criança com outras pessoas. A gente não pode simplesmente ficar de braços cruzados a isso. Então, a legislação traz esta necessidade de, sim, de ter o olhar do cuidado. Eu não consigo obrigar ninguém a amar essa criança, mas eu tenho aqui, pelo menos, subsídios para dizer, olha, você tem que responder, ela está pedindo por você, esteja presente. É super importante, né? Glenda, nós agradecemos demais a sua presença aqui no Paraná Agora, primeira edição, trazendo todos esses esclarecimentos tão importantes, né? Desejamos a você um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigado pela disponibilidade em trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos.